O que é liofilização? A liofilização é um método de conservação de alimentos por meio de desidratação, utilizada para preservar alimentos perecíveis. Na liofilização, o produto não passa pelo estado líquido, pois a água é retirada por sublimação, impedindo a ação da atividade biológica e reações químicas. Passam por processos de congelamento inicial, secagem primária e secagem secundária. Nós podemos citar aqui como exemplos produtos que passam por esses processos de liofilização, como matérias-primas alimentares, bebidas, bem como alimentos prontos. Mas afinal, qual é a origem da liofilização? Apesar de atualmente as técnicas terem melhorado muito, há muitos séculos já se utilizava o princípio da liofilização na América do Sul. Os incas utilizavam esta técnica para conservar batatas. Depois da colheita, descascavam as batatas e deixavam de noite ao relento para que congelassem. Durante o dia, a batata congelada ficava para secar ao sol, o que provocava a evaporação da umidade. Repetindo este ritual durante vários dias, as fibras da batata podiam ser conservadas até durante um ano. Outro fato histórico sobre a liofilização foi durante a Segunda Guerra Mundial, que desencadeou rapidamente o desenvolvimento do processo de liofilização. O Ministério da Defesa americano viu na liofilização um modo ideal para conservar durante mais tempo o plasma sanguíneo e a penicilina. Algumas décadas depois, também a NASA descobriu as vantagens. Até hoje, a Agência Espacial Americana utiliza este método para diminuir ao máximo o peso das cargas de alimentos nos ônibus especiais. Desde 1960, já apareceram mais de 400 tipos de alimentos liofilizados nas prateleiras dos supermercados. O objetivo da liofilização, indicado para produtos que têm elementos sensíveis ao calor, como proteínas e vitaminas, a liofilização conserva as propriedades nutritivas, pois as membranas das células não se rompem com a perda do vapor de água. A liofilização é uma técnica muito superior de conservação que as demais, por preservar as características do produto de modo particular, fato que nem sempre acontece nas demais técnicas. A decomposição técnica e perda de voláteis são reduzidas significativamente, preservando assim características essenciais de um alimento. Os produtos liofilizados são altamente nutritivos e de fácil consumo. Além disso, a comida liofilizada pode ser mantida em temperatura ambiente e, desde que conservadas corretamente, podem durar um bom tempo. Como esse processo tira toda a água presente nos alimentos, eles acabam ficando muito mais leves e menos volumosos, tendo assim vários tipos de produtos para o consumo, podendo encontrar desde cafés até frutas. Olá, sou a Ana Gessiane da Silva Conceição e eu vou falar sobre o processo da liofilização, como é o processo lá dentro da fábrica, que vai liofilizar, no caso, essa fruta, já que estamos falando de tecnologia de frutas e hortaliças. Bom, o início de tudo é sempre a matéria-prima. Assim que a matéria-prima chega do produtor para a fábrica, ocorre uma seleção do produto e também uma pré-lavagem. Assim que feita a pré-lavagem, ele é mandado para uma câmara fria que está entre 0 a 5 graus Celsius para poder manter o produto até a próxima fase, que vai ser outra fase de higienização, porém essa vai ser em uma solução de cloro com água, para poder ocorrer outra lavagem e assim iniciar o corte e descascamento das frutas. Lembrando que quanto mais água tiver o alimento, maior o tempo de liofilização.
No caso, esse cloro com água é para ocorrer a desinfecção do produto para que não ocorra nenhum problema tanto ao consumidor quanto à fábrica, que vai ser responsabilizada por qualquer dano causado. Bom, após a fruta ela ser cortada e descascada completamente, de acordo com a padronização da empresa, né? Cada empresa tem uma padronização, tipo, em uma empresa se corta todos em retângulo, outros em tiras, outros em círculos e assim por diante. Cada fruta tem um corte específico para o seu formato e tamanho. E logo após elas vão para o congelamento das frutas para obter a cristalização total da água. E a temperatura do congelamento é de menos 30 a menos 35 graus Celsius durante 24 horas. Por que essa temperatura? Cada alimento existe existe um ponto de congelamento. Então, eles tentam manter um pouco mais do que o ponto de congelamento que a fruta tem, para poder obter maior cristalização da água, para na hora da liofilização ela ser retirada com mais facilidade. Após esse congelamento, ela vai diretamente para o liofilizador e nele ela é colocada em um alto vácuo para subliminar a água presente no produto. E esse vácuo tem uma pressão entre 100 a 70 microns de mercúrio, em uma temperatura de no máximo 40 graus Celsius para acelerar a sublimação da água. Claro que não é toda a água que se consegue retirar da fruta durante a liofilização. Também existe aquela água que ela é fortemente ligada ao alimento, que é aquela água que está presente nas moléculas do alimento que está lá no núcleo e não tem como a gente retirar aquela água. Então, mas a quantidade de umidade é bem baixa, não altera nada no produto. Claro que após o processo de liofilização, ela passa por uma segunda secagem para tirar todo o resto de água que ainda tiver na fruta. Lembrando outra vez, quanto mais água existir na fruta, maior o tempo de liofilização. E após a secagem e todo esse processo de liofilização, a fruta vai direto para o envase na sua embalagem determinada pela empresa que está produzindo e o transporte para chegar em mercados, locais de comidas, alimentos naturais e o consumidor final. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens sobre a liofilização. Ela é efetuada a baixas temperaturas, o que indica que não ocorre nenhum tipo de alteração química de substâncias suscetíveis à deuterização pelo calor. Ela também é devida à temperatura de processo ser baixa, a perda de constituintes voláteis é minimizada. O produto apresenta uma estrutura esponjosa, o que facilita a redissolução na concentração em que se queira ou mesmo a reprodução fiel das condições anteriores à aplicação da técnica. A inibição no desenvolvimento de micro-organismos ou eventuais reações enzimáticas que possam contribuir para a alteração química ou mesmo degradação do produto ainda durante a secagem. O produto liofilizado apresenta uma resistência infinitamente maior à propagação de micro-organismos devido à concentração de água residual no produto liofilizado ser mínima e se tornar impossível a subsistência de algum micro-organismo. Produtos que sofrem coagulação, que são exemplos de homoderivados e lácteos, quando submetidos a processos de secagens convencionais, não vão apresentar mais esse tipo de problemas após a liofilização. Agora, as desvantagens desse processo, que são apenas 3. Aumento no tempo e manipulação do processo. Necessita de diluentes esterilizados na reconstituição e custo e complexidade do equipamento. Agora, qual é o conceito dessa técnica? Através dessa técnica, a água é congelada e removida por sublimação, como já foi dito antes. Em geral,
A sublimação é efetuada em pressões reduzidas, criando-se um vácuo no interior do equipamento. A principal característica de um produto liofilizado é o seu aspecto esponjoso e tem como principal propriedade a hidrofilidade no liofilizado, a avidez por água, o que torna o produto liofilizado facilmente ressuspenso. E uma observação rápida sobre a teoria da liofilização é que existem duas fases fundamentais para uma boa secagem, que é a congelação prévia do material e a subsequente sublimação do gelo formado, estando esta etapa intimamente ligada ao problema da condensação dos vapores que possam ser liberados durante a operação. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão.